Nesta aula, nós estamos falando sobre a alteridade. No primeiro vídeo, nós pensamos um pouquinho sobre quem é a outra pessoa, como é a outra pessoa. No segundo vídeo, a pergunta que tanto insiste: o que a outra pessoa pensa sobre mim? Ou então, o que a outra pessoa pensa? E nós vimos que não está ao nosso alcance saber o que a outra pessoa pensa. Que a outra pessoa é um outro sistema de significações, um outro sistema de referências. Neste terceiro vídeo, nós vamos falar sobre o que a outra pessoa espera. O que será que a outra pessoa espera de mim? Como o que as outras pessoas esperam de mim, as expectativas de outras pessoas, influenciam em como eu ajo, influenciam nas minhas escolhas. Então, vamos abrir aqui a nossa apresentação. Então, nós estávamos falando no vídeo anterior, né, que essa pergunta, o que a outra pessoa pensa, nós nunca podemos saber. A ideia era justamente a gente guardar essa resposta tão importante, que embora seja tão evidente, facilmente a gente age como se a gente soubesse o que a outra pessoa está pensando. A gente escolhe dizendo que é de acordo com o que outra pessoa pensa. Mesmo que a gente não possa saber, a gente imagina, né? Não é algo que dá para controlar. Quando uma pessoa importa para nós, a gente imagina o que será que ela está pensando. E a gente sente coisas a partir do que nós especulamos. Se eu penso que a pessoa, de alguma forma, tem pensamentos negativos sobre mim, que me diminuem, que me depreciam, que me rejeitam, que me envergonham, isso eu vou sentir como algo muito dolorido. Se eu sinto que a pessoa pode se interessar por mim, que a pessoa pode gostar de coisas em mim, eu vou sentir algo prazeroso. Então, não dá para dizer que essa nossa pergunta, o que será que a outra pessoa pensa, está só no âmbito das ideias, porque existem reações em nós, reações emocionais, o que nós sentimos. Então, a gente observa a outra pessoa em busca de indícios, né, no que ela faz, em como ela age. A gente nunca atinge saber como é que a outra pessoa pensa, mas a gente também não recua. Até porque a forma como eu me vejo, a forma como eu considero que eu sou, como eu compreendo a questão quem sou eu, tem a ver com como nos vemos a partir do que imaginamos que a outra pessoa vê em nós. E há momentos em que a gente se fixa, né, nessa imagem que eu imagino que a outra pessoa tem de mim. Né? Muitas vezes, se eu vim de uma família que me trata como alguém, deixa eu pensar, como alguém que se esforça pouco, como alguém que sempre exige que se esforce mais, né? Eu posso me fixar nessa imagem que eu acredito que a minha família tem de mim. Se eu estou num casamento em que a pessoa me vê como alguém muito cuidadosa, muito prestativa, muito solícita, muito gentil, eu posso, né, acreditando que essa é a imagem que a pessoa tem de mim, me fixar nessa imagem que a pessoa tem de mim. Muitas vezes em terapia, por exemplo, quando acontece uma separação, quando um relacionamento se rompe, quando as pessoas se afastam, tem a ver com trabalhar com essa imagem que se fixou, ok? E aí a gente vê se o que a outra pessoa pensa sobre nós, né, tem uma influência tão forte, né, nós sentimos a partir do que a outra pessoa pensa sobre nós. Outra questão que nos rodeia, né, outra questão que está sempre por perto é o que a outra pessoa espera, né, como que ela espera que eu haja, o que ela espera que eu diga, o que ela espera que eu demonstre. Então, existe em nós essa busca por atender às expectativas, né? Quando a gente escreve um trabalho,
A gente quer atender as expectativas de quem vai ler. Quando a gente faz uma festa para alguém, a gente quer atender as expectativas da pessoa para quem a gente está dando a festa. Quando a gente escreve uma carta, um bilhete carinhoso, a gente quer atender as expectativas. Quando a gente compra um presente, a gente quer atender as expectativas. Né? Essa busca, a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente quer atender as expectativas. Então, essa busca de atender as expectativas faz parte da experiência humana. E existe o temor de frustrar. Para isso, a gente precisa ficar especulando o que a outra pessoa pensa, o que a outra pessoa pensa. E a gente tem medo também das reações da outra pessoa. Por isso, a gente fica tentando antecipar o que ela vai pensar, para antecipar como ela pode reagir. Como nós sabemos, né, existe um filósofo chamado Hegel, que influenciou tanto a psicanálise lacaniana quanto Jean-Paul Sartre, também Simone de Beauvoir. Então, o Hegel é o filósofo que diz que o desejo humano é o desejo de desejo. Vocês se lembram como nós falávamos sobre isso na aula de psicanálise? Pois é uma ideia forte também para o existencialismo, né? Que nós desejamos que a outra pessoa nos deseje. Quando a gente deseja alguém, nós desejamos ser desejado por quem desejamos. Né? O desejo por alguém é o desejo do desejo de alguém. Seja o desejo do interesse romântico, da atração erótica, mas também o desejo de atenção, de aprovação, de valorização. Então, o desejo é desejo de desejo. Então, não tem muito como a gente romper essa questão de, mesmo que eu não possa saber o que a outra pessoa pensa, eu fico imaginando o que é que ela deseja, o que é que ela espera, o que é que ela espera de mim. Como pode ser que ela me deseje? Será que ela me deseja? Né? São questões que vão nos rodeando, mas podem culminar nessa frase, né? Eu fico especulando o que a outra pessoa pensa, especulando o que a outra pessoa deseja, especulando o que a outra pessoa espera, e aí eu ajo de uma determinada forma. Aí eu digo assim, eu fiz por ela, né? Como eu fiz buscando agradá-la, como eu fiz buscando atraí-la, como eu fiz buscando interessá-la, eu fiz por ela. Quantas coisas a gente diz que fez por alguém? Eu me interessei por um moço que é músico. Eu aprendi um instrumento musical. Eu fiz por ele. A minha família mudou de estado, né? Minha família sentiu muita saudade de mim. Eu me mudei. Eu fiz pela minha família. Um amigo meu estava muito triste. Ia ter um show que eu queria muito ter ido, mas eu não fui. Eu fiz por ele, né? E essa ideia do fiz por ele, eu namorei muitos anos essa pessoa. Essa pessoa não gostava de sair, de ir para o cinema, de viajar. E eu parei, fiquei só em casa. Eu fiz por ela. Né? Como isso acontece? E muitas vezes acontece dizer, eu fiz tudo por ela. Né? A gente coloca essa busca por atender outra pessoa, por agradar, por corresponder às expectativas como um aspecto central. Poxa, eu fiz tudo por ela. E às vezes a gente fala isso com um certo tom de ressentimento, um certo tom rancoroso. Poxa, eu fiz tudo por ela e ainda assim ela não está comigo. Eu fiz tudo por ela e ainda assim ela foi embora. Eu fiz tudo por ela e ainda assim, agora que eu preciso dela, ela não faz o que eu quero que ela faça. Eu fiz tudo por ela e ainda assim ela não me agradece. Né? Então, muitas vezes a gente se fixa nessa posição, né? Na clínica é muito comum a gente escutar pessoas nessa posição de contar sobre o que elas fazem, dizendo eu faço pela outra pessoa. Ou mesmo falar de uma história vivida, de um relacionamento e colocar a outra pessoa como centro. Eu fiz tudo pela outra pessoa. O que acontece é que quando a gente diz isso, eu priorizei o que a outra pessoa esperou,
A verdade é que a gente nunca sabe o que a outra pessoa espera. Mesmo que ela nos diga, eu quero que você faça isso, né? Ainda assim, será que a expectativa dela é que a gente se anule para fazer o que ela pediu? Né? Muitas coisas, mesmo que as pessoas nos digam o que elas querem, nos digam o que elas esperam, ainda assim pode ter uma distância entre o que ela pensa e o que ela diz, e pode ter uma distância entre o que ela diz e o que nós ouvimos. Né? Vou dar um exemplo assim bem básico, um casamento em que a pessoa fala, eu gostaria que você ficasse mais em casa. Aí a pessoa fica mais em casa. Só que nisso dela ficar mais em casa, ela se desanima, ela se entedia, ela não fica mais tão disposta. E aí a outra pessoa fala, nosso relacionamento já não é mais o mesmo. E então você vai dizer, nossa, mas eu fiquei em casa por ela. Eu priorizei o que ela queria. Né? E ela ainda me deixou, ela ainda terminou comigo. As nossas relações giram muito em torno disso. Se eu fizer o que a outra pessoa espera de mim, aí ela vai sempre me amar. Aí ela vai sempre querer estar por perto. Aí ela vai sempre me agradecer. Será? As relações são mais complexas que isso. E o que as pessoas desejam, às vezes a gente não sabe nem mesmo o que a gente deseja. A gente não sabe nem mesmo o que a gente espera. A gente entra em conflito com os nossos desejos e expectativas. Então, como imaginar que a outra pessoa, né, precisa agir com a gente de uma determinada forma porque a gente atendeu o que ela esperava? Né? Como transformar essa troca que existe na relação, né? Eu quero te ver bem, me importo o que é importante para você, acaba sendo transformada nessa postura exigente. Eu fiz o que você esperava, agora você me deve. Né? É claro que a gente se importa com o que a outra pessoa gosta, com o que faz bem para outra pessoa. É claro que a gente se importa com o que é importante para outra pessoa. Mas isso não quer dizer que quando a gente faz algo que ela gosta, é porque a gente está fazendo por ela. Isso não quer dizer que quando a gente muda no relacionamento, a gente está fazendo pela pessoa. No sentido de que não é possível anular a nossa liberdade. Vou repetir. Não é possível anular a nossa liberdade. Então, se eu fiz, foi por escolha. A escolha de fazer o que eu imaginei que ela se sentiria bem. A escolha de fazer o que eu imaginei que ela ia gostar mais de mim. A escolha de fazer o que eu achei que era o que ela esperava que eu fizesse. Né? Mas esse vocabulário de renúncia, de sacrifício, de anulação, acaba sendo prejudicial para a relação. Se a gente parar, apesar de ser tão comum a gente fazer isso, se a gente parar para pensar, você quer estar em uma relação em que uma pessoa se anule por você? Né? Como é você gostar de alguém e essa pessoa que gosta de você em troca se anula? Né? A gente quer estar com a pessoa que é a pessoa, a gente quer estar com a pessoa que é uma liberdade. Então, não tem como a gente deixar de ser livre. Mas em muitas relações a gente age como se não fosse. A gente age como se estivesse se submetendo às escolhas da outra pessoa, às vontades da outra pessoa, às expectativas da outra pessoa. Mas quando a gente fica pensando o que é que a outra pessoa pensa, a gente não alcança o que a outra pessoa pensa. Isso diz mais sobre o nosso conjunto de referências do que sobre como a pessoa pensa. Então, quando alguém diz não tive escolha, o que está acontecendo aí é um movimento da pessoa não ter consciência da própria liberdade, não se ver como livre naquela relação, sendo que nós sempre somos livres nos relacionando com outra pessoa que também é livre. Neste livro, que chama Por uma Moral da Ambiguidade, a Simone de Beauvoir diz assim: o outro não me pede nada. Ele não é um vazio que eu teria que preencher. Não posso descobrir nele nenhuma justificação pronta de mim mesma. E quantas vezes nas relações acontece isso? Né? A gente agir como se o outro estivesse pedindo algo de nós, ou mesmo exigindo algo de nós, e se relacionar fosse atender. Né? A gente esquece que se relacionar é liberdade.
e se relaciona como se me relacionar fosse atender o que a outra pessoa espera de mim, atender o que a outra pessoa vai agradá-la, atender o que a outra pessoa, mas a outra pessoa é livre como nós. E a gente às vezes anula a nossa liberdade esperando que a outra pessoa anule a liberdade dela também. Poxa, eu abri mão de tudo por ela, como que ela pode não abrir mão disso por mim? Poxa, eu me anulei nessa relação, como que ela pode agora querer estar em outro lugar? Poxa, eu me sacrifiquei tanto, como que ela pode agora estar decepcionada? Né? A gente praticamente, nessa descrição, como se a gente tivesse aberto mão da nossa liberdade, é como se a gente esperasse que a pessoa abrisse mão da liberdade também. Ela não é um vazio que eu teria que preencher. Isso é uma posição que a gente faz muito, que para a pessoa me amar, eu preciso preencher o que falta nela. Eu preciso dar a ela o que ela não tem. Eu preciso ser o que completa essa pessoa, né? Muitos dos discursos sobre alma gêmea, sobre amor romântico, é que a gente se completa, né? Como se eu fosse o que faltava da pessoa. Isso também não é verdade. Nós somos duas liberdades. Nós somos liberdades. E é muito pesado a gente colocar na outra pessoa a justificação da vida. Né? Isso acontece muito, principalmente em relação de mães e filhas, mães e filhos, né? Dizer, eu fiz tudo por você, eu deixei de viver minha vida para cuidar de você, eu abri mão de tudo por você, e aí, e nisso colocar, então você deve agir assim. Então você deve morar aqui. Então você deve escolher esse trabalho. Então você deve se casar. Como se o fato da pessoa ter escolhido se dedicar a uma relação, mesmo que essa dedicação implique renúncias, né? Ter escolhido, no caso, a maternidade, que envolve esforços, que envolve muito cuidado, né? Ter escolhido amar tanto alguém, agora fosse uma posição de então você tem que fazer o que eu acho que você tem que fazer. Né? Ou então você tem que fazer o que eu vou ficar feliz, o que eu vou ficar bem. É colocar a outra pessoa na posição de justificar a nossa existência. E isso é agir como se nós não tivéssemos liberdade. Mas nós somos liberdade e a outra pessoa é liberdade também. Então, quando a gente pensa o que a outra pessoa espera, quantas vezes nós nos perguntamos como é que eu posso agir de acordo com o que a outra pessoa espera? Como que eu posso ser de uma forma que a outra pessoa vai me amar? Como que, na verdade, deixa eu voltar. Quando eu me pergunto isso, eu quero agir do jeito que a pessoa espera que eu haja. Eu quero ser do jeito que ela me ame. A gente precisa resgatar que isso não é abrir mão de si por outra pessoa. Isso também é uma escolha. Eu escolho agir e ser, não a partir do que a outra pessoa espera, mas a partir do que eu imagino que a outra pessoa espera de mim. E aí eu vou agindo de acordo com o que eu imagino. Porque se eu fizer isso, ela vai me olhar. Se eu fizer isso, ela vai prestar atenção. Se eu fizer isso, ela vai me adorar. Se eu fizer isso, ela vai querer ficar comigo. Isso é o que a outra pessoa espera ou é o que a gente está imaginando que a outra pessoa espera? A partir de como eu imagino que a outra pessoa possa me amar. Mesmo que não esteja ao meu alcance, saber como a outra pessoa pensa. Lembra que eu falei que essa é uma ideia fundamental da aula de hoje? Não tem como a gente saber como a outra pessoa pensa. Nem o que pensa sobre mim. Como escolher e justificar minhas escolhas a partir do que a outra pessoa pensa e espera é também uma escolha. É minha escolha. Na hora que a gente se dá conta de que isso é uma escolha, né, perde a força aquela frase, não tive escolha, e a gente começa a ver como nas nossas relações nós somos sempre livres, e mesmo quando eu digo que eu fiz por alguém, eu fiz em nome de alguém, eu fiz para agradar alguém, eu escolhi fazer. Né? Vamos voltar aqui na frase da Simone, o outro não me pede nada, ele não é um vazio que eu teria que preencher, eu não posso descobrir nele justificação pronta de mim mesma. Isso rompe como muitas pessoas falam de suas vidas e entendem suas vidas. Eu fiz pela outra pessoa, eu abri mão pela outra pessoa, eu não tive escolha. Mas é isso que o existencialismo vem nos lembrar. Nós temos escolha. Nós somos liberdade.
quê. Então, a ideia desse vídeo era deixar registrado como liberdade e alteridade estão muito ligados. Eu sou livre e a outra pessoa também, radicalmente livre.